12.900K e DDR5. Resumo. Deixa-me tirar este teclado que agora não vou precisar dele. DDR5. Tudo que fizemos aqui, o que é que eu descobri para já? Como tu... O que é que eu já mostrei? E já está no YouTube. Como tu baixares muita temperatura, praticamente sem perder desempenho, já mostrei, com 2 botões. Não é a forma mais eficaz, mas é mais prática e mais fácil e acaba por resultar no geral, não é? Que dissipadores podes usar nesta geração, com base no 12.900K e com ajustes dele, também já mostrei. Agora, com afinações, o que é que nós vimos? Ele funciona em carga máxima a 4.9, os picores 4.9, não é? Em carga máxima, com um turbo máximo para 5.1, mas é num ou 2 núcleos, ok? De vez em quando, por assim dizer. Os iCore trabalham entre 3.7 e 3.9, sendo que em carga máxima está a 3.7, ok? E vai pescando um ou outro núcleo a 3.9. E o Ring, importante para jogos CPU bound, funciona a 3.6 e aqui é que é o importante do que eu vi, pelo menos segundo a leitura de software, e 4.7, que isto é importante. O Ring, dos testes que eu fiz e tentando ver a frequência do Ring, ele está a 3.6 ou a 4.7. Eu nunca vi frequências intermédias dos dois. Ou seja, ele está a 4.7 na mesma medida em que os Picor estão a 5.1. Ele de vez em quando pisca para 4.7. Mas se tiveres um jogo aberto que tenha o mínimo de carga no CPU, que não seja um jogo que vai utilizar 2% de CPU, ele está praticamente sempre a 3.6. Está basicamente colado a 3.6. E assim, esporadicamente ele pisca numa fração de segundo 4.7. Ok? O Ring. A memória que temos aqui, a memória, sou muito verde ainda com DDR5, porque tenho experiência com exclusivamente este kit, que é 5200 CL40. Tirando as outras questões que já vimos, o que eu encontrei aqui foi 5.0, com base neste chip, o consumo de energia dele fica superior a stock, se quiseres ter todos os núcleos fixos a 5.0. E portanto já precisas de um water cooler 360, minha recomendação para correr o processador em automático, o i9, i7 e i5 é diferente, o water cooler 360, se for para 5.0 ele vai ficar mesmo no limite, ok? Em situações que a carga seja máxima ou quase máxima, ok? Da maneira que o turbo funciona, mesmo que ele não esteja a trabalhar a 100%, se calhar vai tentar subir um niquinho mais a frequência, em vez de estar mais perto dos 4.9, vai andar mais núcleos a 5.1, ele vai na mesma consumir muito, ok? Portanto, pôr tudo a 5.0 é bonito se for pelo desporto, gastas um bom dinheiro em refrigeração e é possível sim, nós experimentamos. E ser possível vai aquecer muito. O que é que nós encontramos aqui? Eu tentei fazer mais afinações depois da última live e é mais ou menos isso. Não fugiu àquilo que eu já tinha feito. O que eu consegui encontrar neste, pode no teu ser muito melhor ou muito pior, eu acredito que não vai ter muita margem, é com o VCore a 1.2, nós conseguimos ter o processador a 4.9, os Picor, todos os Picor, vamos para o PC, todos os Picor a 4.9 fixo, seja em carga máxima, carga de 1%, tanto faz, e o Z-Core, vamos pôr SE, a 4.0. E o Ring a 4.3, com 1.2V, 4.3 fixo. Nas situações onde ele está praticamente sempre a 3.6, ele fica a 4.3. Ou seja, em 99% do tempo tens um ganho aqui. De vez em quando vai haver ali uma micro perda, ok? O que é que acontece? Nesta situação, e aqui eu achei, por exemplo, esta versão, este CPU em específico,
Não é o 12900K, é este 12900K que eu tenho aqui. Se eu fosse usar para mim no dia a dia, provavelmente eu iria utilizar algo assim. Porque o que nós temos é basicamente o mesmo desempenho. No geral ele ganha até um bocadinho, mas temos um consumo de energia e uma temperatura muito mais fácil de controlar. Eu fiz rato errado. Tenho aqui para ter uma noção geral do desempenho do CPU, eu utilizei só o 3D Mark. É só para ter uma noção que ele é basicamente o mesmo, o desempenho final, e com tendência para melhorar. Se virmos aqui, acho que é este o mesmo. Ok, vamos por assim. Aqui no Fire Strike, em stock, automático, 41.500, passa para 42.100 e tal. Ou seja, quase o mesmo desempenho, um niquinho de ganho com outra afinação. No Time Spy, teste de CPU, deu um empate. Isto é as temperaturas, não é isto que eu quero. Isto é outro teste que eu não estou a lembrar o nome dele. Outro teste que testa várias configurações de quantidade de núcleos. Tu vês que com aquela minha afinação fica no geral melhor, mas basicamente a mesma coisa. No entanto, chegas aqui ao teste que ele utiliza um thread e ele ganha desempenho. A configuração em automático ganhou uma gotinha de desempenho em relação à minha configuração manual, mas nas outras a minha configuração manual ganhou uma gotinha. Portanto, no geral o CPU fica igual, digamos que pode ser ligeiramente melhor na maior parte dos casos. No Cinebench, onde é que está? No Cinebench em automático 27.300, com a minha configuração 28.146, ou seja, ligeiramente melhor sim, mas não é isso que vai mudar a tua vida. Depois, em carga máxima, temos aqui em automático, consumo de energia 225, 230, 78, 80 graus, com o water cooler 360 em bancada aberta. Olha a diferença de temperatura na mesma situação. A temperatura ambiente aqui, eu voltei a fazer este teste de propósito para tirar a print de 20 graus, temperatura ambiente. A mesma temperatura ambiente, olha o que a temperatura não cai. Cai imenso a temperatura. Portanto, a forma fácil é de ter basicamente o mesmo desempenho e carregar em dois botões, que não muda a cena do ring, é como eu já mostrei. À mão, ficou assim. Ficou ligeiramente melhor que a outra versão, porque a outra versão tu baixavas consideravelmente a temperatura também, mas também perdias um bocadinho de desempenho. Aqui baixas também bastante a temperatura, mas no geral ganhas um bocadinho de desempenho. Portanto, não, aqueles overclocks mágicos que tu compras o CPU e vais à BIOS e ganhas bom desempenho, por limitações neste caso principalmente de temperatura, e depois também vai ser consumo de energia, porque se quiseres pôr tipo tudo a 5.1 já tens que entrar em voltagens que ele faz um testezinho qualquer, ele passa dos 300 watts, 350, para ganhar 100, 200 MHz para a maioria das pessoas eu acho que não vale a pena, ok, a opinião minha, mas é possível. Portanto prefiro uma cena destas, que é, neste caso, ok, tudo bem, eu utilizei uma board muito cavala, ajuda um bocadinho, mas o que temos visto é que as boards Z690, todas elas, ou pelo menos todas elas que eu vi, têm VRMs super fortes. Mesmo aquela mais baratinha da MSI tem. Aqui estou a usar uma Asus, para este teste foi a Maximus Hero, ok? VRM overkill, tu dás carga, ele fica na casa dos 50 graus a VRM, em bancada aberta. Que em bancada aberta, no caso VRM, muitas vezes é pior porque não tem ar a passar, é meramente passiva a dissipação, ok? Mas ela está a 50 graus e ao fim de não sei quanto tempo a consumir 200 e tal watts, ok? Em idle está tipo a 30 se a temperatura ambiente for 20. Fica tipo a 10 graus acima da temperatura ambiente em idle. Portanto, noutras não vai ser tão à vontade, mas aquilo que eu tenho visto vai ser à vontade. Para este tipo de configuração, do que eu vi, qualquer motherboard vai permitir este tipo de configuração no que diz respeito a aguentar a carga, ok?
Portanto, felizmente nesta geração não estou a ver motivo para te preocupares com VRM. Se quiseres utilizar este tipo de configurações, se quiseres, não, eu vou tentar ir para 5.2 e vou montar um custom water cooler e vou comprar um processador de 600 e vou gastar 500 na refrigeração. Válido, eu dou valor a isso. Não faço esse tipo de cena, eu dou valor a isso, é um hobby, ok? Mas nesta situação é assim. O load line utilizei nível 5 ou 6, mas já vamos à BIOS, já confirmamos. Está aqui, remover os limites, ok, para fazer overclock. Está aqui 4.9 all-core, nos P-core e nos E-core 4.0. VRM nível 6, exatamente, nível 6. Desativei para overclock manual, normalmente eu faço isso, não é obrigatório. Os C-State desativei-os, não é obrigatório, mas eu gosto de fazer. E acho que aumentei na VRM Switching Frequency, está aqui, para 600. Switching Frequency aqui passei para 600, eu acho que era 500, acho que o padrão vinha 500, eu passei para 600. E foi só isso, foi uma cena assim bué simples. Portanto, neste aspecto do overclock manual ou ajuste manual, que pode não significar overclock, mas para teres o mesmo desempenho de forma mais eficiente, a lógica é mais ou menos da geração passada, ok? Das gerações passadas. Por exemplo, aqui, que eu queria brincar com isto, aqui as primeiras experiências que eu fiz, e não fiz mais ainda por falta de tempo, ou eu estava a fazer algo de errado, que é provável, ok, ainda estou a descobrir, mas eu desconfiei que algo estava bugado aqui, porque eu introduzia valores, combinações diferentes, de limites diferentes no limite de clock por núcleo. E ele, das vezes que eu entrei no Windows, estava todos os núcleos com o mesmo clock. Portanto, pode ser ignorância minha se tiver que alterar qualquer outra coisa para isto funcionar como deve ser, ou esta BIOS ainda está verde, que é provável que esteja.